Olá, mamães. Então eu vim falar mais uma vez com você, mamãe, que se preocupa com o futuro do seu filho, você que carrega aquele sentimento de culpa por muitas das vezes não ter aquele tempo, assim, o maior tempo com seu filho. Então, para você que carrega essa culpa, é para você mesmo essa live. Eu recomendo que você fique aqui e saiba desse conteúdo para poder ajudar não só seu filho, mas ajudar você também, né? Então, você que se preocupa com seu filho, que muitas das vezes veio aqui para o Japão, então sempre tem muito sempre tem muito tempo, fica muito tempo assim fora de casa, então você carrega aquele sentimento de culpa. Então, assim, realmente é muito importante você saber desse conteúdo. E você que se sente frustrada também, assim, por ter vindo para o Brasil, não ter terminado a faculdade. Então você fica com aquele sentimento que é como se você tivesse parado uma vida e deixado a vida no Brasil e ter vindo para cá. Então, todo esse sentimento, você sabia que todo esse sentimento, assim, que você vem carregando, assim, se você não cuida, assim, da sua autoestima também, de todo esse sentimento ruim, você sabia que você está trazendo, assim, para o seu filho também. Provavelmente seu filho sente a frustração, você nem entenda o porquê muitas das vezes, mas muitas das vezes são os sentimentos dos pais, assim. Então é de você ficar atento a isso também, porque assim, tem coisas que a gente não pode mudar. Por exemplo, se aqui no Japão é difícil fazer uma faculdade, né? Mas pode, porque assim, tem faculdade que só pode presencial, e no Brasil e aqui só pode online, né? Então tudo isso aí, então se você não pode assim controlar isso, então que você entenda essa parte, que você aceite também o que você pode fazer para você não sentir aquele sentimento de culpa, né? E assim, essa parte de você trabalhar muito aqui no Japão e achar que não tem o tempo suficiente para os seus filhos, você sabia que não é preciso de você parar de fazer tudo que você quer, tudo que você gosta, tudo que você tanto sonha para você viver para sua família, para você viver simplesmente para os seus filhos, fazendo aquilo que seus filhos querem, sempre servindo os seus filhos. Não é isso. Desde que você tire nem que seja 15 minutos por dia assim para ouvir seu filho, para conversar, mas que seja aquele tempo de qualidade, porque não adianta nada ficar o tempo todo em casa fazendo tudo pelos filhos, mas assim nunca tira aquele tempo de qualidade. Então é de você pensar que o tempo de qualidade não é desde quando acorda até a hora de dormir, que você precisa dar atenção para o seu filho, que você tem que estar sempre com o seu filho ali. Então não é isso, mas tirar nem que seja 15 minutos, mas que seja de qualidade, que seja um momento assim de vocês realmente, assim, que faça sentido para vocês, né? Então são essas coisas que vai fazer a diferença na vida do seu filho, na sua vida também, porque quando assim que eles forem crescendo, né, cada dia mais assim, eles vão crescendo e o que você está dando agora para ele é isso que eles vão levar para a vida deles, né? Então assim, de você entender o medo das crianças, assim, porque o medo é algo que todo mundo sente, né? Então, assim, mas você precisa explicar para o seu filho sobre os medos que ele sente, né? Porque, assim, todo mundo sente o medo, mas é lógico que porque, na verdade, o medo é como se fosse um alerta para o nosso cérebro, né? Por exemplo, assim, quando você sobe em algum lugar alto, você fica com medo, né? Então assim, é tipo um alerta, que tipo, você pode estar correndo perigo, como se o nosso cérebro tivesse avisando a gente, né, que a gente está correndo perigo, está saindo da zona do nosso conforto, assim. Então é por isso que a gente sente medo. Então tudo que deixa a gente desconfortável, assim, é porque o medo está agindo ali. Então é por isso que é interessante você
ajudar seu filho a entender sobre o medo, porque muitas das vezes, assim, as crianças não sabem, né? Elas nem sabem direito por que eles sentem medo. Então, quando os pais, assim, eles não dão, elas não, elas não esclarecem esse tipo de sentimento, porque o medo é uma emoção, é um sentimento, né? Então, quando você não esclarece para ele, pode ser que pode gerar outros problemas, outros conflitos na cabecinha do seu filho, sabe? Então, você precisa acolher o sentimento do seu filho, entender o lado dele, por que ele está sentindo aquele medo, o que está causando desconforto. Então, quando você entende o lado do seu filho, você não ignora esse sentimento, ele vai saber lidar com o tempo, sim, porque a criança precisa entender também certas coisas. E muitas das vezes demora um pouco para a criança entender que aquele medo é, digamos assim, imaginário. Porque com criança, a gente nunca sabe. Pode ser que seja um medo verdadeiro ou um medo imaginário, né? Mas que é, independente de qual seja, traz um desconforto para a criança. Então, é importante você identificar junto com a criança para vocês verem o que vocês podem fazer junto. Porque é isso que vai deixar a criança confortável, de ela se sentir segura, de saber o que fazer naquele momento, sabe? Então é por isso que é muito importante mesmo vocês identificarem os medos das crianças, né? Só assim você descobrindo o medo que seu filho tem, só assim você vai poder ajudá-lo, né? Não tem jeito. Então porque assim as pessoas adultas, as crianças elas se inspiram muito nas pessoas adultas. Então dependendo de como os adultos reagem, de como os adultos agem na frente de uma criança, muitas das vezes ela copia. Às vezes assim, porque a criança ela é pura, né? Então assim, de você, a criança ela vem assim, é, pura, então assim os pais vão lapidando ela, vão construindo ela. Então assim é muito interessante isso de vocês serem espelho para as crianças, porque é, quando você é espelho, quando elas têm com quem se inspirarem, elas vão mais firme, elas conseguem superar mais assim os medos dela, né? Então, assim, eu vou dar alguma dica de como ajudar o seu filho, assim, como ajudar o seu filho, né? O que ele pode fazer, o que vocês podem fazer junto, porque não tem jeito, não adianta, assim, sempre os pais têm que estar ali, né? Sempre apoiando a criança, o seu filho. Então, é isso que vai ajudar muito. Então, a número 1 é mostrar que você está do lado dele, sabe? A dica número 1, né? De você mostrar que você está do lado dele, que você está ali para ouvir, que você está ali para entender. Porque, sabe, assim, quando a criança, ela fala de um medo e os pais dão risada, as pessoas que estão por perto dão risada, aí ela, além de ficar com medo, ela fica constrangida, porque, assim, quando alguém ri de você, quando você está falando uma coisa séria para alguém e alguém não acredita, começa a dar risada, você se sente mal. As crianças não é diferente. Então, ao invés de você agir dessa maneira, de rir da cara da criança e não acolher o medo que ela está sentindo, então ela acaba se fechando e faz aí que fica mais mal ainda, porque assim, ela viu que ela não pode contar com ninguém, porque toda vez que ela falar de algum medo dela, todo mundo vai dar risada. Então, assim, é sempre importante você entender o lado do seu filho e ver o que vocês podem fazer, né? Então, assim, e quando ela contar isso para você, você tem que acolher. A criança naquele momento está precisando de amor, de carinho, de se sentir segura, de saber que tem alguém ali, sabe, que ela pode contar. Então, essa é uma maneira assim de você mostrar para o seu filho se sentir seguro. A partir do momento que você faz isso, ele já fica melhor, sabe? Então, isso aí vai ajudar o seu filho a superar
alguns medos, né? Então, assim, e outra coisa que você precisa fazer é escutar ele, né? Escutar ele com atenção, nunca diminuir o sentimento da criança, né? Por exemplo, assim, para de frescura, isso é bobagem, isso não é coisa que se faça, não precisa ter medo disso. Porque, assim, a criança está com medo, então ela precisa ali de um braço amigo, de uma pessoa que acolha. Então, assim, de sempre ouvir a criança, sabe? De sempre ouvir o seu filho com atenção, de saber qual é o medo dele. Então, quando você entende o medo que seu filho tá sentindo, né? Então, essas coisas vão ajudar muito. Então, converse, escute ele. Então, sempre encontre uma forma de poder ouvir a criança. Porque, assim, as crianças, elas são muito inseguras. Assim, tem crianças que são mais, assim, que são mais corajosas, mas isso não significa que ela não sente medo, ela não sente insegurança. Então, todas as crianças, elas têm os mesmos sentimentos. Por exemplo, medo, insegurança, medo, assim, de vários tipos, né? Então, existem vários tipos de medo. É por isso que é importante você ouvir seu filho com atenção. Porque você só vai saber qual é o medo dele se você ouvir, né? Não tem jeito. Então, essa é a importância de você mostrar para ele que você está com atenção nele, que você está preocupado com ele. E assim vocês podem resolver junto o problema, né? E sempre mostre segurança, mostre tranquilidade, porque assim, quando seu filho fala de uma coisa e você já fica assim, desesperada, você já fica muito preocupada, assim, então você está transmitindo esse sentimento para o seu filho, você está transmitindo essa emoção. Então, como é que você quer que seu filho se sinta seguro, sendo que você não está passando esse sentimento para ele? Então, as crianças, elas sentem muito o sentimento dos pais, assim. É por isso que a gente tem que tomar cuidado muito, em primeiro lugar, com o nosso sentimento. Porque se você é aquele pai, aquela mãe, assim, que carrega muito aquele sentimento de que eu não mereço, isso não serve para mim, eu não dou conta, tudo dá errado na minha vida. Então, quando você carrega essas coisas negativas para você, você está transmitindo para os seus filhos, para sua família, para todas as pessoas que você convive. Então, assim, de tomar essa consciência de que os nossos sentimentos, nosso pensamento, nós estamos transmitindo para os nossos filhos. Tudo bem? E assim, uma coisa muito importante que você tem que tomar cuidado também, é de não forçar, sabe? Porque tem muitos pais que forçam, assim, né? Tipo, principalmente quando é menino, né? Tipo, você é macho, então vai lá enfrentar. Para de ficar com medo do escuro, não sei o que, vai lá. Então, assim, na verdade, assim, quando você faz isso, você pode estar causando trauma no seu filho. E quando causa um trauma, já precisa levar na psicólogo, em outros profissionais, né? Então tem que tomar esse cuidado, porque muitas das vezes as palavras, as coisas que nós falamos para os nossos filhos, isso aí faz muita diferença na vida dele, em toda a vida dele, né? Então só para conscientizar, né? Só para conscientizar mesmo que é muito importante a gente ter esse cuidado. Então, as outras coisas é sempre incentivar o seu filho com pensamentos negativos. Nossa, caindo a câmera. Sempre incentivar o seu filho com pensamento negativo. Porque assim, o medo, ele vem dos pensamentos negativos. E não é porque ela é criança, o seu filho é criança, que ele não fica alimentando esses pensamentos negativos. Então, você precisa identificar que pensamentos são esses, por que ele está pensando desse jeito, e só assim você pode ajudá-lo melhor. Então é muito interessante você identificar o medo que seu filho está sentindo, para poder saber o que a gente pode fazer, né? Então,
É porque, assim, muitos medos, além de ser imaginário, além de ser. E uma das coisas que eu observo muito é também que as crianças, vocês têm que tomar cuidado com o que os seus filhos assistem na internet. Muitas das vezes não é nem questão de que ele fica acessando sozinho, mas alguma coisa que você assistiu e eles viram, por exemplo, se você está assistindo filme de terror, não era para ele estar assistindo, mas sabe como uma criança é curiosa. Ele ouviu, ele, sei lá, estava vendo mesmo sem você saber. Então causa um medo, né? Causa um medo na criança e ela acaba sendo bloqueada. Então aí ela já fica preocupada, aí já vem, depois do medo já vem a preocupação, já vem aquele sentimento de tristeza. Então vem muitas coisas junto com o medo, né? Se sente seguro, se sente incapaz de realizar as coisas sozinho. Então é por isso que é muito, mas muito importante vocês, assim, ver, assim, toda vez que seu filho tiver com medo, você sempre buscar uma forma de ouvir, de entender o lado dele, porque isso aí vai fazer muita diferença na vida do seu filho, né? Ele vai se sentir acolhido, ele vai sentir que realmente você se importa com ele. Assim, uma coisa interessante de você fazer, já que a criança fica pensando coisas negativas, você pode perguntar para ele assim, qual é o lugar confortável que você gosta, que você acha, que você se sentiria bem se caso fosse assim, para você imaginar. Aí quando ele der a resposta, aí você fala, então vamos imaginar que a gente está nesse lugar e que você está muito feliz, você está tranquilo, que aquilo que você não consegue fazer, mas pelo fato de você estar nesse lugar que você se sente bem, então você consegue fazer tranquilo e, você está se sentindo em paz, então tá tudo bem, não tem monstro, porque assim, as crianças elas imaginam mesmo coisa, né? Um dia, as minhas filhas levaram a caixa, sabe aquelas caixas assim de papelão? Elas estavam brincando com aquela caixa e elas deixaram lá no quarto antes de dormir, né? Aí depois eu apaguei a luz, elas ficaram olhando lá. Aí ela falou, mamãe, tem um monstro no quarto. Porque a caixa estava bem assim perto delas, assim. Perto não, bem assim na parede e parecia escuro assim, né? Então é por isso que ela falou, tem um monstro aqui no quarto. Depois eu falei, monstro? Não tem monstro aqui não, vamos, a mamãe vai ver lá. Aí eu fui lá, eu peguei a caixa de lá e levei embora. Aí eu mostrei para ela que não era monstro, mas era a caixa de papelão que elas tinham deixado lá. Então aí ficou tudo bem, sabe? Então quando a gente não ignora o sentimento dos nossos filhos, isso ajuda também a eles se sentirem mais confiantes. Porque, por exemplo, assim, para de frescura, não é nada de monstro, não existe monstro. Então se eu tivesse falado desse jeito, com certeza assim, elas não iam tirar aquilo da cabeça, sabe? Tem monstro sim, porque eu tô vendo ali, né, aquele negócio escuro. Então as crianças não adianta a gente querer ignorar, a gente querer mentir para as crianças. É melhor a gente mostrar que a gente pode ajudar elas, que a gente pode assim, que esses medos, a gente pode vencer esses medos, essas inseguranças, né? Então tudo isso aí vai fazer muita diferença na vida do seu filho. Então nunca ignore o sentimento do seu filho, assim, porque essas coisas assim vai atrapalhar assim, no desenvolvimento dele, tudo que eles precisarem na vida, assim, a gente precisa muito de determinação, né? Então então quando você estimula seu filho, você também está trazendo, você está trazendo um lado positivo no desenvolvimento dele. Porque os pais têm um papel muito importante na vida da criança. Então, quando você mostra que realmente está ali apoiando, isso aí eles vão sentir muito mais seguros e confiantes. Então, para você que realmente se preocupa com seu filho, que quer ajudar seu filho,
Porque assim, o sofrimento, as coisas da vida, os problemas da vida vão sempre existir. Assim, aqui no Japão tem muitas crianças sofrendo, por exemplo, a parte do bullying, né? Eu estava assistindo um vídeo de uma menina que... É porque assim, cada país tem uma cultura, né? Algo que é muito forte, assim. Então, assim, esse vídeo que eu estava assistindo era de uma menina que ela tinha bastante pelo no braço, né? Então, só porque ela tinha muitos pelos no braço, assim, aí as pessoas chamavam ela de macaco. Então, assim, lógico que ela ficava triste, né? Mas assim, gente, de você ajudar seu filho a saber lidar com esses problemas, é isso que vai ajudar, porque as crianças, elas conseguem, sim, de a gente dar dica para as crianças, de a gente estimular elas a pensar em solução, elas conseguem resolver os problemas. E assim, a diferença de uma criança que recebe instrução e a que não recebe, aquela que nunca recebeu instrução nenhuma, é essa aí que vai sofrer mais, que tem a tendência de sofrer mais, né? Porque não é fácil, realmente. Quando alguém xinga a gente, fala alguma coisa ruim pra gente, eu sei que a gente não pode levar pra gente, mas a criança, por ela não ter essa sabedoria, para ela ser muito, não ter experiência, então ela acaba sofrendo, gente. Então foi pensando justamente nessas crianças que sofrem demais, independente do lugar do mundo, que elas sofrem, que são crianças muito inseguras, medrosas, que não sabem lidar com esse problema do bullying, sabe? Que se sente inferiores às outras pessoas, com baixa autoestima. Então eu preparei uma novidade para essas crianças. Então eu realmente, assim, pensando nessas crianças, no bem-estar, de elas crescerem felizes, confiantes, determinadas, assim, sabendo o que fazer já desde pequeno, porque, nossa, se eu tivesse recebido um direcionamento assim melhor, então com certeza não teria sofrido tanto na vida. Porque quantas pessoas adultas que a gente vê se comportando como uma criança, assim. Porque tudo que as outras pessoas falam já leva para o lado pessoal, já começa a sofrer, já começa a rebater ali. Então, assim, a gente tem que saber ouvir, tem que saber entender também o lado das outras pessoas. Então, isso, na verdade, é falta de desenvolvimento, porque não teve um desenvolvimento pessoal ainda na infância. Então, tudo que tudo que é criado na infância vai ser levado para a vida adulta. Então, se você não está satisfeita com a vida que seu filho está levando e se você não está satisfeito também com a educação que você está dando para o seu filho, se você se culpa por não estar sabendo educar seu filho, então assim eu preparei um projeto assim, um programa assim, de desenvolvimento pessoal infantil que você pode estar entrando em contato comigo para saber mais informações. Então, esse programa vai começar na semana que vem. Então, enquanto antes, você que realmente quer ajudar seu filho, que está comprometida, que sabe, quando você já está naquele nível de inconformismo, assim, 100%, tipo, não aguento mais, eu não posso deixar meu filho crescer desse jeito, porque desse jeito ele vai continuar sofrendo ainda mais. E o pior de tudo, não só agora na infância, mas na vida inteira. Então, se você é aquela mãe que realmente se preocupa com a vida do seu filho, com o bem-estar do seu filho, que não se preocupa só com as coisas materiais, então você pode estar entrando em contato o mais rápido possível para mim já estar recebendo vocês ali, para dar o direcionamento do programa, para dar mais as informações, porque eu não sei quando vai ser a outra oportunidade, nem sei se vai acontecer, mas assim, é um prazer muito grande assim de eu poder ajudar as crianças desde pequeno a crescerem forte, saudável, porque dá muito certo, sim. Eu já fiz outros programas desse tipo e deu muito certo. As crianças, são 21 dias desse programa, onde eu vou passar tarefas, assim, técnicas para as crianças aplicarem, para elas trabalharem aqui dentro, sabe? Para elas se sentirem mais confortável para enfrentar, para falar.
Tudo isso aí vai ajudar bastante. E o melhor de tudo que o seu filho já vai crescer aquela criança determinada, aquela criança segura, aquela criança responsável que é que todo pai quer, né? E ainda vai ajudar você também a melhorar vários pontos, assim, porque tem muitas coisas que a gente não faz por maldade, mas faz por não saber o que fazer, de como fazer, né? Então eu vou poder ajudar você, papai, também, você, mamãe também, que realmente estão preocupados com os filhos e querem um bem-estar para o seu filho, preparar eles para o futuro, né? Então, você que realmente quer mais informação, já entre em contato agora mesmo, nessas últimas horas, assim, para você receber todo o conteúdo, todo o direcionamento, saber mais, assim, ter mais informações, né? Então, se você quer que seu filho pare de sofrer, que se você não aguenta mais vendo seu filho sofrendo por vários problemas que estão acontecendo com ele, então já não perca mais tempo. Com certeza você fica muito triste de ver seu filho sofrendo e você não conseguir ajudar, de você não saber o que fazer. Então, quanto tempo mais você vai esperar? Por que não aproveitar agora essa oportunidade e ajudar seu filho? Por que não? Porque quanto mais tempo você adiar, mais sofrimento você está acumulando. E daqui a pouco vai se tornar uma bola de neve e a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então é melhor prevenir do que remediar, né? Então, se você tem uma oportunidade de ajudar seu filho ainda na infância, sabe? E esse programa é para criança na faixa de 7 a 11 anos de idade, porque já nessa faixa as crianças já conseguem entender. Por exemplo, quando a gente faz pergunta, ela já consegue se expressar, ela já consegue expor as opiniões dela. Então, assim, é realmente esse programa muito interessante para essa faixa etária, de 7 a 11 anos de idade, né? Que é uma fase muito interessante de a gente trabalhar, porque as crianças elas já estão passando de uma fase para outra, né? Então, é realmente preparar seu filho para lidar com esses problemas, principalmente na escola, com os amiguinhos, né? Fazer mais amizade. Então, tudo isso aí vai ajudar eles, assim. E com certeza você vai sair dali transformado, você vai sair com uma nova visão assim da vida, porque às vezes a gente se limita tanto, tem muitas coisas que a gente não consegue ver, porque assim simplesmente a gente não viveu uma experiência boa da vida também. Então a gente acaba se fechando ali, somente naquele problema, sabe? E não é assim, focando no problema que a gente vai conseguir resolver essas dificuldades das crianças. Boa noite, Code. Então, assim, se você, Code, tem interesse de ajudar suas filhas, assim, porque, assim, eu falo muito de timidez infantil. E quando eu falo de timidez infantil, as pessoas falam assim, ah, mas meu filho não é tímido, minha filha não é tímida. Mas, gente, o que tem por trás da timidez, toda criança sente, qualquer tipo de criança sente. Porque, assim, é o medo, é a insegurança de saber o que fazer quando vem um problema. Porque problema todo mundo tem. Vai dizer que o seu filho também não tem problema. Todo mundo tem. Então, quando a criança ela não sabe lidar com aquele problema que está vindo ali, ela acaba sofrendo. É isso que traz o sofrimento para um ser humano, uma criança, é de não saber o que fazer diante da dificuldade. Como falei, aqui no Japão muitas das vezes as crianças estrangeiras elas são discriminadas, né? Mas na verdade essa questão é mais de quem ouve aquilo, sabe? Por exemplo, assim, porque às vezes chamam assim, só brasileira, só estrangeira. Então, quando a criança ela não está segura de que ela é uma estrangeira realmente e está tudo bem, não tem problema nenhum, ela não sofre. Agora, quando os pais nunca falaram nada para ela, que você é uma estrangeira e e pronto, acabou, né? Então, assim, é interessante de vocês mostrarem assim, para as crianças. Você é estrangeira, sim, e não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Qual é a diferença de você
e eles, assim. A diferença, assim, que você tem a sua família, todo mundo tem um jeito diferente de ser, uma maneira de ser. Então é de aceitar aquilo. É lógico que se for um problema a gente pode resolver. Mas quando se trata de nacionalidade, de idioma, essas coisas assim, a gente não consegue mudar, gente. E isso não é um problema também. Ser brasileiro, ser de outra nacionalidade, não tem problema nenhum. Mas quando é um problema pessoal de ser um bullying, assim, de a criança não saber o que fazer, então isso sim a gente precisa resolver. E já é preocupante, né? Porque muitas das vezes, assim, por as crianças não saberem o que fazer também, os pais, assim, não sabem o que fazer também, aí já gera um problema só, né? Um problema, assim, já vira uma bola de neve. Então a gente tem que sempre buscar assim maneira de orientar nossos filhos, porque assim esse programa assim de desenvolvimento infantil que vai começar na semana que vem, ele trabalha vários pontos. Por exemplo, assim, essa parte de se posicionar diante da dificuldade, de perguntar para o seu filho quem é você e por que, o motivo que você tem que acreditar em você, que você não precisa se comparar com outras pessoas, porque você é um ser humano único. Então, quando você fala isso para o seu filho, mas de maneira assim prática, de ele praticando ali todos os dias, é diferente, gente. E tem vários pontos que a gente vai trabalhar com os pais também, não só com a criança, sabe? Então, são coisas muito interessantes que todos nós deveríamos ter. Se a gente tivesse esse desenvolvimento ainda na infância, a gente teria destravado muito o nosso potencial. Porque, por exemplo, assim, são 21 dias de treinamento. Então, todo dia vai ser um exercício diferente para trabalhar alguma área da vida do seu filho. Por exemplo, até mesmo essa parte de perdão, que as crianças muitas das vezes nem sabem o que é perdão, porque nunca fizeram, nunca ouviram. Eles sabem que é desculpa, mas assim, por cima, né? Mas não assim na parte mais profunda, assim. Então a gente trabalhar a parte da gratidão também, que as crianças precisam ser ensinadas desde a infância também, essa parte da gratidão, de pedir perdão, de reconhecer o verdadeiro eu, assim, desde da infância. Então isso aí, de você crescendo já com todos esses ensinamentos, assim, a criança ela vai ter um diferencial. E não só a criança, na verdade, os pais também vão passar a olhar a vida de uma maneira diferente. Porque não é só a criança que tem que mudar, os pais também. Esse exercício também vai ser para os pais, assim. E da última turma, assim, foi muito interessante que os pais falaram, nossa, como é que eu estava passando batido nisso aqui, como são coisas do nosso dia a dia, mas pelo fato de a gente não fazer mesmo, de a gente deixar despercebido. Então acaba, sabe, quando não tem, é como se não tivesse valor nenhum. Então, então a gente trabalha vários pontos. Então, para você que quer realmente destravar o potencial do seu filho, porque toda criança ela pode muito mais, mas ela precisa fazer esse desenvolvimento ainda na infância, sabe? Que quando você destrava isso, aí sim que a criança é como vai virar uma borboleta, né? Porque a criança ela tem uma facilidade muito grande e de a gente mostrar que trabalhar vários pontos assim. Então a criança ela vai com certeza se tornar uma criança, um ser humano mais feliz, mais admirável também, né? E ainda vai gerar muita conexão, você vai poder entender melhor o seu filho também, porque e vice-versa, né? Porque assim, como eu falei, trabalho para os dois, não adianta. Se a criança tem que mudar, os pais também têm que mudar. Então é muito interessante. Então, se você se preocupa com seu filho, se você quer realmente preparar seus filhos para o futuro, na parte emocional, na parte do comportamento, você já pode entrar em contato para saber mais informações assim de como eu posso ajudar e como que vai ser esse programa, porque esse programa vai começar semana que vem e vai durar 21 dias apenas, mas vai ser todo dia um treinamento diferente
para sair dali realmente de uma outra maneira, com uma outra visão. Com certeza uma visão mais ampla e mais leve também da vida. Porque muitas das vezes a gente se faz de coitadinho, as crianças se fazem de coitadinho porque não sabem o que fazer diante de uma dificuldade, né? E de poder ajudar, assim. Então é muito interessante. Primeiro, e os pais que têm, primeiro e os pais que têm que mudar. Ah, sim, é verdade, os pais têm que mudar primeiro, né? Então, assim, compartilha com seus amigos também, tem tanta criança sofrendo nesse mundo, e os pais, assim, eu sei que muitas das vezes os pais não fazem por maldade, mas por não saber que existe, que a gente pode sim trabalhar várias áreas da vida de uma criança, que você pode ajudar seu filho. Então, eu estou aqui de braços abertos para ajudar os pais, ajudar as crianças. Assim, eu já fiz as outras turmas, então deu muito resultado. As crianças saem de lá, outras pessoas, assim, sabe? Outras crianças, assim, mais alegre, mais animada para a vida, assim. Então, é muito interessante. Então, você que tem filho na faixa de 7 anos até 11 anos de idade, então você já pode entrar em contato. É lógico que se você tem interesse de realmente criar um ser humano melhor para deixar nesse mundo, assim. Porque, assim, os nossos filhos, a gente cria, a gente tem um trabalho todo de educar, de tudo. Mas, assim, essa parte de você, a melhor presente que você pode deixar para o seu filho é realmente preparar tanto a mentalidade, tanto essas coisas, a parte mental da criança, a parte emocional. Isso aí que o ser humano é um ser humano muito emocional. Então, tudo muitas das vezes as pessoas nem falam por maldade, mas pelo fato de ele não ter o conhecimento e acaba sofrendo, sabe? Então, é um trabalho muito interessante, sabe? Realmente destrava as crianças, elas se tornam mais capazes de realizar tanto as coisas que elas desejam, quanto resolver os problemas. Então, é realmente você deixar um melhor presente para o seu filho, sabe? Então, só quem já passou pelo processo sabe que realmente é muito bom, é transformador, então, de verdade, assim. Então, Code, se você tiver interesse de ajudar sua filhinha, vai ser uma honra poder ajudar também. Então, compartilhe essa live, marque seus amigos que precisam, né, disso, porque chega principalmente aqui no Japão, que tem muitas crianças que sofrem o bullying também, né? Então, de preparar elas, de poder tirar elas desse problema e mostrar que elas podem resolver os problemas sim, que não precisa continuar desse jeito a vida inteira, que é desse jeito, ela não pode se conformar com esse problema, né? Mas sim poder ajudar em solucionar o problema. Então, vocês que conhecem criança nessa idade, quer dizer, os pais, né? Então, já pode entrar em contato, tudo bem? Então, para mais informações, vocês podem mandar mensagem depois que eu vou estar respondendo vocês, tudo bem? Então, muito obrigada, Code, pela presença. Sempre uma honra receber vocês aqui, tá bom? Então, por aqui encerra. E semana que vem eu vou fazer live de novo. Então, você que realmente quer ajudar seu filho, já entre em contato o mais rápido possível, tudo bem? Então, é isso, gente. Até a próxima. Verdade. Quem tem filhos, né? Quem tem filhos sempre tem um aprendizado todos os dias. É verdade. Todos os dias mesmo, né? Então, muito obrigado, Code, pela presença. Obrigada a todos. E qualquer coisa, eu guardo a mensagem de vocês. Boa noite, bom fim de semana a todos, né? Tchau, gente.